Olá a todos, agora nesse finalzinho de ano, eu sou a doutora Luciana Dota, eu sou médica fisiatra, especialista em dor e uma das coordenadoras do projeto Dor Sem Fronteiras. Bom, a gente está começando uma série de lives novamente para falar sobre diversos temas dentro de dor, tá? De tratamento de dor. Então fiquem atentos que a gente vai ter um monte de conteúdo novo aqui, muito bom e atualizado. O tema de hoje, que eu escolhi para falar, é como tratar lombalgia crônica no consultório, né? Mitos e desafios. É um tema super extenso, tá? Não tenho pretensão de cobrir o tema todo, tá? Não pretensão nenhuma, mas eu quero falar de alguns pontos chaves. Um dos motivos que eu escolhi esse tema foi porque a Organização Mundial de Saúde acabou agora, começo do mês, a lançar um guideline novo para tratamento de lombalgia crônica, onde eles fazem diversas recomendações de tratamento, tá? E por que que tem essa preocupação com lombalgia crônica? Bom, lombalgia de uma forma geral, gente, é uma das maiores causas de procura de atendimento, tá? Seja no consultório, seja no hospital. Então, lombalgia é considerada a maior causa de problemas de funcionabilidade aqui para o seu paciente. É a maior causa do mundo. Só a gente imagina que no mundo tem 8 bilhões de pessoas agora, dado novo de agora, tá? Você imagina que dessas pessoas, 90% das pessoas, um pouco mais até de 90%, vai ter pelo menos um episódio de lombalgia durante a vida. A gente está falando de muita gente. E a Organização Mundial de Saúde estima que mais ou menos 13% da população geral no mundo tem lombalgia crônica que não está sendo tratada. Veja bem o dado. Varia um pouco de país para país, tá? Tem país que é 40% de prevalência, tem país até que é 70%, alguma coisa assim. Tem país que fica girando em torno de menos, assim, depende mesmo. Ou seja, a conclusão, tá? Você que trabalha com dor, ou você que não trabalha com dor, que atende o paciente, você vai encarar algum caso de lombalgia crônica aí durante a sua carreira, com certeza, tá? Nem que seja até um familiar, alguém falando que tem um problema, você de repente até, você é um médico de outra especialidade, atua em qualquer outro lugar, você mesmo assim também vai encontrar, tá? Então, você precisa saber pelo menos um pouquinho. Quais são os desafios quando a gente fala de lombalgia? Eu resolvi separar aqui em dois grandes desafios, tá? Lombalgia crônica, como o próprio nome fala, faz parte ali do que a gente chama de dor crônica, ou seja, tem todo um jeito super especial de atender, você precisa fazer uma anamnese super detalhada, o exame físico completo, uma investigação da causa, e muitas vezes você não vai encontrar a causa. Estima-se que a maior parte das lombalgias, quase 90% delas aqui, vão ser de mecânicas ou sem causa, a gente chama de idiopática mesmo, tá? A gente vê que todos os fatores são relacionados com lombalgia, em todo um panorama sociocultural desse paciente. Então, é bastante coisa. Ainda assim, especificamente aqui, a gente precisa também falar de perfil ergonômico desse paciente, as atividades básicas de vida diária, dentro de casa, na comunidade, qual a relação desse paciente com a atividade física, se existe alguma, né? Muitas vezes não existe, tá? Então, qual que é o desafio aqui? Você precisa montar uma coleção de informações desse paciente, uma investigação muito grande. Muita gente pensa que para tratar lombalgia eu vou pedir um exame de imagem, perguntar para o paciente quanto tempo ele está tendo de lombalgia e acabou. E não é assim, com certeza não é assim, tá? Bom, o segundo desafio para esse paciente é que muitos desses pacientes, eles vão chegar para você falando que já fizeram muitos tratamentos e que os resultados desses tratamentos não foram satisfatórios, tá? Então ele chega para você com um discurso que ele já fez isso, fez aquilo todo. Então, a minha intenção hoje é destrinchar aqui esse universo para poder te dar aqui uma luz, a luz do fim do túnel. Bom, e os mitos aqui?
Um grande mito para lombalgia crônica. A lombalgia crônica não tem cura. O paciente precisa conviver com a dor, é assim mesmo, faz parte da vida. Não, cuidado, nem sempre, tá? Tem uma pequena parcela das lombalgias aqui que tem uma causa que a gente pode apontar diretamente, que a gente pode até tratar, tá? Não faz parte desse universo da lombalgia crônica aqui que a Organização Mundial de Saúde está listando, tá? Que a gente tira essas aqui, a gente deixa como lombalgia secundária. Secundário é algum outro distúrbio, gente. Aí a gente pode falar desde infecção, câncer, qualquer outra coisa, tá? E mesmo as lombalgias mecânicas, ou aquelas inespecíficas, né, idiopáticas, muitas vezes a gente consegue fazer tratamento e cura sim. Depende de muito fator, claro, né? Bom, outro mito que a gente precisa tirar também. Toda dor lombar, toda lombalgia aqui, você vai encontrar ali uma causa osteomuscular que você consegue apontar com o dedo, e a maioria delas é uma hérnia discal. Não. Na verdade, a maioria delas não é de hérnia discal, tá? A maior parte delas vai ser de sim fundo músculo esquelético, mas o diagnóstico é um pouquinho mais difícil de fazer. Às vezes a gente consegue apontar onde está o problema, às vezes a gente não consegue apontar onde está o problema. Bom, não precisa ficar desesperados, tá? Então, fatos, né? Então, por onde que eu vou começar a atender esses pacientes, então, tá? Então, muito bem. Você tá lá no seu consultório, tá? Esse é o tema de hoje. Eu não vou falar sobre atendimento de lombalgia no hospital hoje, tá bom? Esse paciente chega pra você muitas vezes e fala assim, olha, eu tô com lombalgia faz tempo, já tentei vários tratamentos, nada funcionou pra mim, eu tô perdendo as esperanças, você é minha última esperança. A gente ouve muitas vezes um sofrimento assim na voz do paciente, e ele fala pra você que já tentou tudo. Aí vem uma pergunta muito importante, será que o paciente já tentou tudo mesmo? Como que foram essas tentativas? Qual foi a ordem dos tratamentos que o paciente fez? Então, a primeira coisa que você precisa lembrar, tá? Eu quero fazer um pequeno adendo aqui, gente. O que a gente define por dor lombar crônica, tá? É aquela que persiste por mais de 3 meses, frequentemente, tá? Não é um episódio durante os 3 meses, tá bom? E que não tem uma causa que a gente consiga apontar como outra doença, ou seja, uma lombalgia secundária. A lombalgia aguda, então, que dura menos tempo, ela é diferente. A gente precisa fazer essa divisão, porque o tratamento muitas vezes é bem diferente, tá? Dependendo de todos os aspectos envolvidos. E a dor aguda, gente, a lombalgia aguda, desculpa, a maioria das vezes ela é resolvida, na maioria dos pacientes, em 2 semanas, tá? E não é igual à crônica. Claro, a gente não confundir. A gente tem os casos de agudização da lombalgia crônica. A gente chama isso de flares, né? É diferente. Bom, vou fazer um guia aqui para você. Então, número 1, por onde começar, tá? Quando o paciente chega no seu consultório, você vai perguntar para ele se ele já investigou essa dor, se já foi em outro médico, teve investigação, sim ou não, como é que foi, tá? Mesmo no paciente de dor crônica que já falou que passou por diversos especialistas. Às vezes faltou alguma parte da investigação, às vezes a investigação nem foi feita de modo apropriado. Nessa investigação, a gente tem que procurar as causas potenciais de risco para esse paciente. O que são causas potenciais de risco? Lombalgias provocadas por fraturas. Pode ser algum trauma que não foi visto, fraturas patológicas, provocadas por osteoporose, por exemplo, provocadas por algum tumor ou algum câncer, são super importantes. E vou te dizer que na população mais idosa, principalmente as mulheres aqui, tem muita fratura osteoporótica que não foi diagnosticada. Casos de infecção, por exemplo. No Brasil, a gente ainda tem um problema com tuberculose óssea, que a gente chamava antigamente de mal de Pote, que é aquele que durante o exame físico você faz uma percussão da coluna lombar. Percussão na coluna lombar, percussão óssea, não é para provocar dor. Esse paciente vai reclamar que está doendo. E aí você tem que buscar aqui o que está acontecendo. Isso não é patognomônico de mal de Pote.
Pode ser também um tumor ósseo. Muitas vezes um paciente que está com uma radiculopatia muito grande, quando você faz a percussão óssea, ele tem ali uma dor referida, mas alguns pacientes têm dificuldade de falar para você de onde está vindo a dor. Mas você sabe que tem que investigar. Outra coisa que a gente vai procurar, claro, são os cânceres e os tumores ali que estão fazendo algum tipo de compressão. Sempre, tá? As causas de inflamação e as próprias causas de compressão. E aí a gente está falando de problemas neurológicos, né? Principalmente as radiculopatias ou as estenoses lombares que evoluíram e tudo mais. Dentro desse quadro clínico aqui, a gente separou todas essas causas aqui secundárias, porque elas estão relacionadas com os red flags. Os red flags mostram pra gente essas causas secundárias. São aqueles pacientes que você tem mais preocupação. E mesmo nas lombalgias crônicas eu tenho que procurar isso. Vamos lembrar aqui, aquele paciente que tem febre relacionado com lombalgia, que a gente não consegue diagnosticar de onde vem essa febre. São aqueles pacientes que acordam no meio da noite com muita dor, os extremos de idade, então são as crianças e os idosos, por exemplo. Aquele paciente que vem tratando algum câncer, aquele paciente que mostrou muito emagrecimento. Tudo isso aí que a gente aprende como red flag para várias coisas. A gente tem que lembrar dessas causas que eu acabei de listar. Isso é muito importante, tá? Número 2. Dica. Faça uma lista de todos os tratamentos que o seu paciente já tentou fazer, tá? E por que eles deram errado na opinião do seu paciente? Vai ser muito importante a gente encontrar se o paciente teve adesão aos tratamentos ou não. Muitas vezes os tratamentos foram até bem indicados, mas o paciente não conseguiu fazer por algum motivo. Ou aquele paciente, por exemplo, que fala assim, olha, eu tentei fazer fisioterapia, não deu certo. Aí você começa a conversar com ele. Tá, quantas vezes você foi na fisioterapia? Ah, eu fui 3 vezes, não estava melhorando, não fui mais. Mas o paciente tem uma lombalgia de 10 anos, não vai melhorar em 3 sessões. E não somente com fisioterapia, vou chegar lá. Ou aquele paciente que fala pra você assim, olha, eu fui na fisioterapia, mas era aquela fisioterapia onde tinha tanto paciente junto, e aí eles só me deram um choquinho, por isso que não funcionou, né? Tá, também, tá ruim também, tá, gente? Então, você tem que fazer um trabalho ali de detetive, realmente. Eu já tomei um monte de medicação. Eu tinha vários pacientes assim, o que é um monte de medicação pra você? Fala pra mim, você lembra os nomes? Às vezes vinha com a sacolinha, né, com as medicações dentro. Aí tinha lá, por exemplo, paracetamol. Aí tinha 2 outras marcas de paracetamol com nome comercial. Aí tinha lá dipirona, o nome comercial da dipirona. Tinha 2 tipos de anti-inflamatório. Tá aqui, doutora, tomei, olha aqui, são 10 caixinhas. Não. Né? Bom, terceira dica. Exame físico minucioso. Gente, essas dicas que eu tô dando, elas valem para qualquer paciente de dor crônica, tá? É que aqui ela é uma constante. Na pós-graduação, quando a gente tá dando aula, a gente fica batendo nessa tecla o tempo todo. Claro, dentro de todas as outras coisas, né? Exame físico minucioso. E aqui, gente, para fazer atendimento de paciente com lombalgia, você tem que lembrar do seu exame ortopédico e seu exame neurológico. Eles são super importantes. Até para diferenciar as causas e procurar se tem algum red flag. E cuidado, a gente não trata exame de imagem. Cuidado com aquele diagnóstico de hérnia que foi indicado cirurgia. Ai, meu Deus, você precisa fazer, você vai parar de andar. Existem as hérnias que indicam cirurgia? Claro que sim. Claro que sim. Cirurgia bem indicada, gente, é uma cirurgia que vai bem na maioria dos casos. O problema são aqueles pacientes onde só foi visto só o exame de imagem, ninguém nem pôs a mão no paciente para saber o que está acontecendo direito. Você não trata imagem, clínica soberana, tá? Uma boa parte dessas lombalgias é provocada por síndrome miofascial. Eu não vou falar de síndrome miofascial hoje aqui especificamente, tá? Eu vou falar isso em outro momento. Mas síndrome miofascial não vai aparecer no seu exame de imagem. E agora? Aparece no seu exame físico, tá? Quarta dica aqui, gente. Então, eu já falei que uma boa parte dos pacientes com dor lombar, então, o diagnóstico vai ser lombalgia tipo mecânica ou não específica.
O que é uma boa parte, gente? 90% dos casos de lombalgia crônica. 90%. É muita coisa, né, gente? Então, gente, quando a gente fala de fatores mecânicos, doenças que têm origem mecânica aqui no esqueleto da gente, então lombalgia tipo mecânica, a gente precisa fazer um inventário das atividades básicas de vida diária desse paciente, que ele faz em casa e depois que ele faz na comunidade também, como que é o trabalho dele, ou seja, a gente chama isso de risco ergonômico. Então a gente tem que fazer perguntas do tipo, tá? Como você dorme? Tá? Às vezes muitas pessoas não lembram de perguntar isso. Não é perguntar se trocou o colchão não, tá, gente? Como você dorme? Como você faz as coisas dentro de casa? Qual que é a sua rotina? Você faz muito esforço físico dentro de casa? Você tem escadaria, por exemplo, paciente, pergunta importante, paciente idoso, por exemplo, tá? Você trabalha dentro de casa? Não trabalha. Você que faz, você que limpa a sua casa? Não limpa. Como é que é isso? Qual que é o seu trabalho para a população economicamente ativa? Qual que é o seu trabalho? Você trabalha sentado o dia inteiro? Você trabalha dirigindo? Você trabalha atrás de um computador? Para quem é aposentado, tá bom, você é aposentado, tudo bem, mas quais são as atividades? O que você faz? O que você faz todo dia? Como é que funciona isso? Vamos pegar um exemplo aqui, bem fácil, todo mundo já teve esse paciente no consultório. Gente, uma senhora chega pra você com lombalgia crônica, aí você começa a conversar com ela. Fala, olha, eu sou aposentada, e você tem alguma atividade ainda? Uma coisa assim, não, olha, eu ajudo a minha filha a cuidar dos meus netos, e eu também, às vezes faço umas reuniõezinhas lá em casa, tal, com as amigas, jogo um baralhinho, tal, tá bom, ok. Aí parece, pro paciente isso é inocente, gente. Aí você começa a investigar, tá? Você ajuda a cuidar dos seus netos. Qual a idade dos netos? Aí um tem 3, tá engatinhando. Aí os gêmeos têm 7 e 8, ficam correndo pela casa, brinca de pega-pega com eles. Opa, já começa, o paciente às vezes nem se liga. Você faz reunião pras amigas, tá? Como é que são as reuniões? Eu faço sempre um jantar para elas. Fico lá 2 horas de pé cozinhando, porque eu adoro cozinhar. Opa, você consegue enviar aí risco ergonômico? Já começa por aí. O paciente achava que não tinha nada de errado, que a rotina dela era super tranquila, super leve. Falou pra você que não tinha problema. Outro paciente muito comum. Então, chega pra você um executivo no seu consultório, falando pra você que tá com lombalgia, tá difícil, ele tá com dificuldade de participar de reunião, tá com dificuldade de viajar pra ir pras reuniões. E aí você começa a conversar com ele fala assim, olha, antes que você me pergunte, eu já sei o que você vai falar. Eu vi uns vídeos aqui, eu recebi indicação de alguém e tal, já consertei meu computador, eu tenho a altura certa para os olhos, eu tenho teclado especial, comprei uma super cadeira aqui, com todas as coisas ergonômicas que nem você fala, tá bom. Tá, aí você começa a conversar com ele, tá bom. Parece que não trabalha até, mas quantas horas você fica sentado na frente do computador? Ih, tem tanta reunião, às vezes eu trabalho 14 horas por dia. Tem alguma pausa aí no meio? Às vezes tem, às vezes não tem. Tá, problema, né? O nosso corpo foi feito para estar em movimento. Aí depois continuando, qual que é o seu hobby? Eu faço campeonato online aqui de videogame. Às vezes tem campeonato, tem que ficar 24 horas lá no PlayStation. Tá, fantástico. Onde você fica sentada? No sofá. Então, gente, exemplos práticos da vida, tá? Número 5, sempre, tá? Pergunte da qualidade de sono e do humor desse paciente. Sabemos que na dor crônica, sono e humor estão diretamente relacionados com o quadro de dor. E que se a gente não acessar esses sintomas e tratar quando tiver um problema, a falha de tratamento vai girar em torno de 70%, tá? De novo, isso é tão importante que na pós-graduação a gente tem aula específica sobre isso. Lembrando que o distúrbio de humor mais frequente numa lombalgia aguda é a ansiedade. Inclusive, a ansiedade pode piorar a dor também nesses casos, tá? Já na lombalgia crônica, o distúrbio mais comum é a depressão. Mas tem paciente ansioso com lombalgia crônica? Claro que sim. É só que tem uma frequência maior aqui de depressão. E aí a gente tem um problema, tanto nas vias de dor, que já estão moduladas ali para dor,
e que a depressão vai piorar isso, então a gente não tem ali um controle da dor, por isso o paciente tem dor crônica, e a própria depressão vai fazer o paciente se movimentar menos, não comer bem, aí tem uma série de problemas aqui de interação, então fica um ciclo vicioso. E o sono também, não é só a maneira como o paciente dorme, isso está lá em ergonomia. A gente tem que perguntar se o paciente está tendo sono reparador. Se aquele paciente, quando ele acorda de manhã, ele sente que descansou à noite, tá? Pacientes que têm algum tipo de distúrbio do sono, então a gente ou demora muito para começar a dormir, ou tem o sono picotado durante a noite, ou tem despertar precoce, ou tem insônia global, que tem um monte dessas coisas todas juntas aqui, tem a apneia do sono. Todos esses pacientes aqui vão ter fadiga crônica, vão ao longo do tempo ter piora de qualidade de substrato muscular, tudo isso vai piorar o distúrbio de humor, e aí tudo isso aqui interfere no tratamento, na falha do tratamento também. Isso precisa ser acessado por vocês, tá? Então eu fiz uma lista aqui de como você tem que pegar as informações aqui lá no seu consultório. Com essa lista em mãos, a gente vai dividir esse paciente em 2 tipos, tá? Então, primeiro, a gente vai pegar esse paciente que tem dor lombar com as red flags, que a gente está procurando aqui a causa secundária. A lombalgia é uma lombalgia secundária. E esses pacientes são a exceção. Aí, de acordo com o que a gente achar, aí a gente vai pedir uma investigação específica. Ou a gente vai precisar encaminhar para um especialista, se for o caso. Aí o tratamento é outro que vai ser relacionado com a doença específica aqui, tá? Então, a gente tem os pacientes, que é o nosso grande grupo aqui, que são as dores lombares mecânicas sem causa específica, certo? Quando a gente fala de lombalgia crônica de causa mecânica, 90% dos seus pacientes, a gente está falando de reabilitação multiprofissional. De novo, não dá para fazer um tratamento eficaz, na maioria das vezes, sem uma reabilitação multiprofissional. O que é isso? São várias modalidades de tratamento. E, gente, tudo isso que eu tô falando foi batido lá na tecla, lá da Organização Mundial de Saúde. Então, só fazendo um parênteses aqui, né? Primeiro, né, que os números são assustadores, então eles estão tentando fazer com que as pessoas tenham mais tratamento, né? Aumentou 60% o quadro de lombalgia crônica no mundo aqui nas últimas décadas, tá? E o que eles falam? Então, eles têm uma frase enorme lá, que tem que fazer um tratamento holístico, centrado no paciente, integrado, né? Várias coisas lá, e que esse tratamento tem que ser dividido aqui entre o tratamento físico, psicológico e social. Porque a gente está falando aqui de um problema de funcionalidade. A gente está falando, quando a gente fala de problema de saúde, a gente engloba tudo isso. Isso aqui é um grande modelo de tudo isso, né? E, inclusive, eles fazem 14 recomendações de tratamento e eles também vetam alguns tipos de tratamento, falando também que não são bons, tá? Tratamentos que eram usados antigamente. Bom, quando eu falo de tratamento multiprofissional, né? Bom, eu sou fisiatra, então eu tô acostumada a lidar com isso, né? Tratamento multiprofissional, então você vai ser aqui, você é um médico, então você vai indicar ali tratamento medicamentoso, você vai indicar intervenção, você vai indicar cirurgia, você vai acessar todos os fatores e sintomas relacionados e as outras doenças, comorbidades relacionadas, e ali a gente vai manejar aqui, vai indicar para os outros profissionais. Não se esqueça, então, distúrbio de humor e sono. A gente também tem que ver como é que tá a saúde nutricional desse paciente. Muitas vezes esse paciente não come bem, gente, para ter músculo bom, a gente precisa comer bem, tá? Falando de um modo bem geral, né? Porque pra gente poder ter substrato muscular, a gente precisa fazer ingesta de proteína e diversos minerais e vitaminas, principalmente vitamina B12. O que tem de deficiência na população de vitamina B12 não está escrito. Paciente com dor consome músculo, consome proteína. Então, se a gente não repõe, a gente tem um problema, tá? Isso só para dar um exemplo. Enfim, etc.
Então aí você fez tudo isso aqui pro seu paciente e a gente tem a sua equipe multiprofissional. Essa equipe multiprofissional, quando a gente está falando de lombalgia crônica, inclui um psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, nutricionista, educador físico, etc. Né? O psicólogo, porque ele precisa não só acessar os distúrbios de humor, gente, mas o pessoal da psicologia, ele vai tentar entender como o paciente encara a dor que ele está sentindo e se ele tem condições de fazer adesão ao tratamento, gente, porque muitas vezes o paciente, ele não tem condições de aderir ao seu tratamento, assim, de um ponto de vista psicológico mesmo. Por isso que eu falei que tinha que perguntar por que teve falha no tratamento. Às vezes acontecendo alguma coisa, o paciente fala, olha, eu não fui na fisioterapia porque eu tenho que fazer exercício físico, eu tenho que mirar no espelho, eu não consigo. Eu tô com tanta dor, eu não tô me reconhecendo, sei lá, um exemplo assim, bem comum até de ouvir, tá? Ah, não, eu não consigo ir lá, eu não quis falar, né, lá na consulta e tal, mas é porque eu tô com um monte de problema em casa, aí não consigo ir. Ou aqueles pacientes que têm, né, depressão, ansiedade, ou uma lista enorme aqui de distúrbios psicológicos, psiquiátricos. Fisioterapia, né, que a gente precisa melhorar aqui a qualidade desse arcabouço músculo-esquelético, com certeza. Gente, terapia ocupacional. O terapeuta ocupacional é aquele terapeuta que vai falar com o seu paciente sobre todos os riscos ergonômicos, que vai fazer um levantamento de como funcionam as coisas dentro da casa dele, as coisas no trabalho e na vida social dele. A gente já fez diagnóstico de lombalgia pessoal com um paciente com lombalgia crônica, que na verdade, eu tô dando risada aqui porque tinha passado por tanta gente. Sabe qual que foi o problema? O terapeuta ocupacional conseguiu descobrir que era a posição que ele estava dirigindo todo dia. Era um paciente que passava muito tempo no trânsito se deslocando. E ele tinha jurado pra gente que o problema não era o carro. A gente tinha perguntado, a terapeuta falou lá, você achou, o problema era o carro. Fez lá uma série de ajustes, colocou a adaptação, melhorou muito. Aí o tratamento fluiu. Coisa assim bem, né? Nutricionista, que nem eu falei, muitos desses pacientes têm problema com alimentação. E educador físico. Isso daqui vai para uma etapa quando você conseguiu tirar o paciente ali do imobilismo, da dor ali, você está procurando fazer o paciente se movimentar. Bom, para facilitar a sua vida, de novo, eu adoro dividir as coisas em números. Vamos lá. 5 pontos de intervenção no consultório que você vai fazer. Número 1, medicamento, tá? Dor crônica, a gente costuma usar medicamento. A gente vai usar os medicamentos modulatórios da dor crônica, tá? E os medicamentos de resgate também, para quando o paciente tem crise. Para ele conseguir fazer uma terapia, para ele conseguir sair de casa, para conseguir fazer alguma coisa. E aí vai depender muito de muitos fatores do paciente. É que eu não tenho uma receita de bolo para vocês. Eu só digo uma coisa, dá uma olhada se esse distúrbio de humor e a dor a gente não consegue dar um medicamento único. O único problema é que, se o distúrbio psiquiátrico for muito importante, lembre-se, quando a gente der um antidepressivo ansiolítico, as doses para tratar o distúrbio psiquiátrico, se é distúrbio psiquiátrico mesmo, que vem ali antes da dor, etc., ou que se formou uma coisa muito grande, as doses são muito maiores do que as doses que a gente usa na dor, tá, gente? Cuidado. Uma dica para vocês. Psicológico, tratamento psicológico, gente. Claro, se eu tô falando que tem um monte de problema aí envolvido, né? Esse paciente vai precisar fazer psicoterapia. Ou pelo menos passar por uma avaliação psicológica para você conseguir entender o que tá acontecendo e ter alguma recomendação. Isso é super importante. Quando a gente fala de paciente com dor crônica, a gente tenta que todos esses pacientes façam uma avaliação psicológica, pelo menos uma vez, tá? Isso é uma coisa que a gente também fala bastante lá na pós-graduação, porque é muito importante. Terceiro, a gente vai fazer esse paciente se movimentar. Muitas vezes o paciente tem muito medo de movimento, porque ele acha que o movimento vai provocar dor todas as vezes, ou mesmo que o movimento é a causa dele estar sentindo dor. Mas a gente precisa de movimento. Bom, número 1, se um monte desses pacientes tem síndrome miofascial, um dos pilares de tratamento para esse paciente é fortalecimento muscular e alongamento. Por quê? Porque são pacientes, e isso faz sentido quando a gente explica, são pacientes que têm músculo fraco e encurtado.
Imagina um paciente que está sentado o dia inteiro, gente. O que acontece com a cadeia posterior dos músculos da perna dele, por exemplo, dos músculos aqui? O que acontece com os glúteos dele e com a lombar? Pensa um pouco sobre isso. Esses pacientes precisam de cinesioterapia, muitas vezes, que é o fisioterapeuta aqui, os nossos grandes aliados aqui no tratamento. Esse paciente precisa. A gente vai precisar fazer alguma coisa. E vai ali, um bom fisioterapeuta vai conseguir colocar esses pacientes aos poucos aqui, ganhando confiança de novo, conseguindo ajudar a controladora e tudo mais. E esse paciente precisa fazer atividade física. E aí você tem que descobrir qual que é a relação desse paciente com a atividade física. Se é um paciente que odeia atividade física, nunca fez, nunca gostou, sedentário, é um paciente que fazia atividade física e parou, é um paciente que não fez, mas quer voltar, é um paciente que está fazendo atividade física, que não parou de qualquer maneira. Eu dou uma dica aqui super importante, gente. Dentro das possibilidades do paciente, descobre o que o paciente gostaria de fazer. A gente pode falar para você, nossa, a academia é uma atividade ótima, porque se eu tiver ali com o professor do lado, é um ambiente totalmente controlado. Sim, academia, musculação, eu quero dizer, desculpa. É ótimo mesmo. Se o paciente odeia, ele não vai ficar. Não vai ter adesão nenhuma. Muito importante você perguntar isso. Principalmente se você está tratando o paciente jovem. Cuidado, tá? Muito bem. Um próximo número aqui para vocês. Número 4. Equipe multiprofissional, acabei de falar, né? O tratamento é multimodal, gente, multidisciplinar. Multimodal, várias modalidades de terapias, multiprofissional, aqui vários tipos de profissionais aqui abordando esse paciente. E o último, então, são as intervenções que você pode fazer no ambulatório. Quando eu digo intervenção aqui, é cirurgia, tá? São as infiltrações, bloqueio de ponto gatilho, por exemplo, ou mesmo cirurgia, gente. Às vezes você descobre que esse paciente, ele tem necessidade de fazer cirurgia, ponto, acabou. Tem paciente que vai ter mesmo indicação. Vai ser uma minoria, mas pode ser que tenha. Bloqueio de ponto gatilho é uma coisa super bem-vinda. Às vezes uma infiltração facetária, alguma coisa assim, vai depender muito do tipo de paciente que a gente está falando, tá? Bom, sempre incentive esse paciente a mudar os seus hábitos, porque se ele está tendo um problema agora de dor crônica, com certeza vai ter algum hábito que precisa ser ajustado, ou porque a dor crônica forçou o paciente a chegar ali, ou porque ele já tinha algum hábito que provocou o quadro de dor. A gente sabe que mudar hábito cotidiano é muito difícil, a gente sabe. Mas aí, se você conseguir ter um bom vínculo com o seu paciente, você consegue chegar lá. Aí, eu quero chegar num ponto. Dentro das recomendações da Organização Mundial de Saúde, tem uma recomendação super importante. Qual que é essa recomendação? Você precisa educar o seu paciente. Já tem estudos antigos mostrando que se a gente consegue educar o nosso paciente, quando eu chamo de educação, é aprender sobre a própria doença, aprender a reconhecer os sinais da doença, aprender a reconhecer a evolução da doença. A gente já consegue diminuir a dor, dependendo do tipo de dor, entre 30% e 40%. São estudos antigos já, gente, década de 90. Isso tá dentro das primeiras recomendações ali. Educação é o que eles chamam de self-care. É o paciente tomando altos cuidados. Ele não põe todo o cuidado na sua mão, tá? Ele também vai fazer coisa. Ele participa ativamente do tratamento dele. A gente sabe que se a gente pegar o tratamento, desse paciente, transformar ele, toma essa pílula aqui, que nem eu tô mandando, e vai no fisioterapeuta, ele vai falar o que você tem que fazer. Na sessão da fisioterapia, o fisioterapeuta vai lá passivamente, movimento do paciente, não vai funcionar, tá? Não vai funcionar mesmo. Inclusive também os exercícios aqui feitos pelo paciente aqui também estão dentro do tratamento também, tá? Das recomendações lá da Organização Mundial de Saúde, que eles chamam assim de intervenções em nível ambulatorial e domiciliar, tá? Então eles falam que é o seguinte, para poder conseguir até mudar os hábitos também e poder controlar melhor as dores, principalmente se o paciente tem agudização de dor crônica. Educação, autocuidado, exercício, técnicas de terapia manual, como por exemplo massagem, psicoterapia e aí medicamento também, tá? Medicamento tá lá como recomendação pra gente usar e tudo mais, tá? Medicamento bem indicado, gente, também sempre ajuda, né? Eu sei que parece que eu tô chovendo no molhado aqui, mas a gente precisa rever alguns conceitos básicos pra gente poder chegar num tratamento eficaz pro seu paciente, tá? Técnicas integrativas, gente, isso eu queria fazer um pormenor aqui.
A gente vai ter outras lives falando sobre isso. As técnicas integrativas, gente, são sempre bem-vindas, tá? Técnicas integrativas são praticadas há muito tempo. Não é só porque agora a gente tem a medicina integrativa. Mas tem técnicas que a gente chama do universo da medicina integrativa que tem evidência robusta de funcionar. Por exemplo, yoga. Yoga para dor crônica funciona muito bem. Por exemplo, tá? Vão ter várias técnicas que não tem evidência nenhuma, tem também. Opinião pessoal aqui, tá? Se essa técnica aqui não faz mal nenhum para o paciente e deixa o paciente mais feliz e confiante, não tem problema, deixa, tá trazendo bem-estar para o paciente. Você tá tirando um pouco do foco da dor e trazendo bem-estar. Claro, gente, o seu tratamento não vai ser baseado nisso, né? Com certeza, tá? Até o próprio nome diz aqui também. Você vai integrar esses tratamentos aqui. Isso é uma maneira também de promover autocuidado para esses pacientes. Que é uma tecla bem importante, assim, para você falar pro seu paciente. Ele tem que aprender a se cuidar. Ele vai aprender a reconhecer o que está errado. Ele vai aprender a observar o corpo. É interessante que às vezes tem paciente que chega no consultório falando, olha, eu acho que meu problema tá vindo daqui, ó. Porque eu percebi que acontece isso. Esse paciente que conseguiu perceber o que está no cotidiano dele que está errado, esse paciente tem uma maior chance de conseguir um tratamento de sucesso, assim, mais rápido. O paciente que não consegue perceber o que está errado, esse paciente você vai ajudar ele, para ele conseguir chegar lá também, né? Bom, gente, para você tratar a dor lombar, alguns casos você vai conseguir eliminar a dor lombar, sim. Outros casos, você vai conseguir controlar essa dor de uma maneira muito eficaz. Aí a dor vai deixar de ser foco da vida do paciente. Assim, cada episódio de recorrência de dor lombar vai ser menos intenso e com menor duração e sem impacto para a funcionalidade desse paciente. Quando a gente fala em dor crônica, a gente sabe que tem muitas vezes a gente não consegue curar o paciente, mas a gente consegue controlar a dor de uma tal maneira que ela deixou de ter um impacto muito importante na vida desse paciente. Isso é um grande objetivo. Então, gente, todo médico de qualquer especialidade, tá? Vai se deparar com algum paciente, algum familiar, algum amigo que tem lombalgia crônica. E muitos desses pacientes vão chegar para você falando que tomaram ali 1 ou 2 medicamentos, fizeram uma fisioterapia 10 sessões e não funcionou. Muito, muito mesmo. Se você conseguir dominar esse conhecimento, você já vai acabar virando referência de tratamento, porque muita gente não faz isso. Pode parecer simples, mas é verdade. Você está trazendo resolutividade. Não é mais, se você não vai ser aquela pessoa que falar, isso aqui não tem solução nenhuma, ou esse paciente aqui não é comigo. Você vai pegar esses casos sim e vai conseguir dar a luz no fim do túnel para o seu paciente, gente. Você quer aliviar. No fundo, tudo que a gente quer fazer para o nosso paciente é aliviar o sofrimento do nosso paciente, não é verdade? E você vai conseguir, né? Então, todo mundo que está buscando uma formação em dor, você que também já é especialista em dor também, a gente fica se atualizando constantemente. Então, aqui no nosso canal a gente vai colocar vários conteúdos atuais, inclusive, eu vou colocar no canal aqui os guidelines da rua e vou fazer vários comentários também da Organização Mundial de Saúde, desculpa o nome em inglês, pra gente poder destrinchar isso melhor, tá bom? Bom, se vocês acharam que esse conhecimento é válido, por favor, compartilhem esse vídeo para que isso possa alcançar o maior número de pessoas. Se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta específica, tudo é só entrar lá no canal e fazer, que a gente vai tentar responder todas as perguntas, mas a gente vai voltar nesse assunto aqui, inclusive com vários tópicos aqui com um pouco mais de profundidade, porque, de novo, eu vou fazer uma abordagem geral aqui para depois começar a destrinchar um pouquinho melhor. Certo? Ok, pessoal, até a próxima. Obrigada.